Capítulo 18. O Filho de Maria. Parte 1. Em Alexandria, existia uma escola iniciática cujos fundamentos eram altamente espirituais. Os fundadores daquela fraternidade eram homens de fina linhagem, dissidentes dos que continuaram a obra de Moisés, portanto, movidos pelos mais puros sentimentos de amor. Esses homens eram conhecidos como cóbidas, cuja escola pôde dar uma amostra da sua sensibilidade divina no preparo de notável personalidade que foi Filon de Alexandria, contemporâneo de Jesus. Os cóbidas remanescentes tiveram notícias do advento do Messias e da fraternidade dos essênios e procuraram entrar em contato com esses homens de Deus, que viviam para a caridade coletiva e para o amor sem distinção. Sentiram logo a necessidade de se unirem, pois tinham os mesmos ideais, trabalhando pelo mesmo objetivo, o preparo dos corações para a chegada do grande ser que Deus deveria enviar à Terra com uma corte de anjos nunca antes vista nem sentida pelos homens. Depois disso, a fraternidade dos essênios se instalou também no Egito, mais especificamente em Alexandria, onde era esperado o Rei dos Reis, o Cristo de Deus. Uniram-se as duas forças para assistirem e ajudarem a grande luz que crescia em forma de homem, tendo os pés no chão da terra, mas a mente prodigiosa nos planos mais elevados. A fraternidade dos essênios, que já esperava essa luz há muito tempo, sempre renovando suas esperanças, sentiu, desde o momento em que encontrou o Messias, uma renovação em todos os companheiros no aspecto da fé, multiplicando a esperança em todos os sentidos. Homens e mulheres davam-se as mãos na união de esforços na mais elevada compreensão para estender o amor cada vez mais puro por toda a Palestina, no afã de que Jesus, o Filho de Deus, na forma de Filho do homem, pudesse entregar às criaturas a mensagem de salvação e de felicidade. Muitas escolas iniciáticas se fundiram quando sentiram a união dos ideais para receber o pastor inconfundível. Algumas escolas do Oriente, dotadas de alto discernimento espiritual, estavam separadas entre si, faltando-lhes aquela virtude por excelência divina, o amor, aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Porém, com a presença do Mestre dos Mestres, elas se uniram por força da sua grandeza, reconhecendo serem os mesmos os seus ideais e que lutavam pela mesma causa. Outra escola dos essênios muito importante era a do Monte Nebo, às margens do Mar Morto, onde se encontrava a múmia de Moisés, o grande legislador hebreu. Todos os essênios tinham especial respeito por essa comunidade, pela veneração a esse profeta iniciador das reformas espirituais, preparando o terreno para a descida do Divino Senhor. Uma outra se encontrava no Monte Ebal, que ficava perto de Siquém e próximo das cidades de Samaria e Sicar. Mas para as bandas do Rio Jordão, essa fraternidade de Deus se encontrava igualmente no Monte Jordão, assim como no Monte Gilboá, não muito longe de Batsã. Outros núcleos ali se haviam instalado, como já tivemos a oportunidade de dizer, sustentando toda a Palestina com o amor e o trabalho, em pleno silêncio, mas sempre ajudando a todos em variadas direções. A fraternidade dos essênios, com os seus templos encravados nos montes e os seus seguidores espalhados por toda parte, na expectativa da chegada do Messias enviado por Deus, ficou despercebida até o soar dos clarins da eternidade. Quando Jesus saiu para pregar e fazer conhecido o Evangelho do Reino de Deus, os essênios saíram à liça. Aos poucos, acompanharam o Mestre e entregaram a vida para o sacrifício, de modo a obedecer à consciência em Deus e à vontade do Senhor. Foram milhares deles a viajar por todo o mundo, a disseminar os preceitos da Boa Nova para todas as criaturas. Uniram-se às comunidades para sustentar as promessas de Deus aos sofredores, aos cansados e oprimidos, aos que clamavam justiça e aos sequiosos de amor. Somente os judeus conservadores e de posse de muitos bens terrenos, apegados aos postos políticos, não aceitaram a renovação dos conceitos, nem de certos profetas anteriores,
nem daquele que viria trazer a todos a justiça irmanada com o verdadeiro amor. O nascimento de Maria e posteriormente o de Jesus vieram provocar na Judéia um tordelinho de opiniões e conceitos. Toda mudança gera confusão aparente, necessária à sequência do progresso, que leva à luz a todos os conceitos humanos. Para que o Messias chegasse à Terra como pedra preciosa, teriam de vir à frente e depois dele amostras da realidade. Esta é uma lei em todos os campos da ciência. A vida nos mostra, em primeiro lugar, a teoria, para depois consolidar a prática, que confirma o que foi dito. Em torno da verdade, destacam-se sempre os enganos. Contudo, eles são a evidência de que existe a realidade em alguma parte. Para que se possa sentir a grandeza de Jesus, basta mencionarmos alguns dos espíritos que vieram à Terra enviados por ele, para que pudessem abrir caminho à sua doutrina de verdadeira fraternidade. Cada um desses veio no comando de uma falange, sob o comando central de nosso Senhor Jesus Cristo. Fo-ri, Lao Tse, Moisés e Hermes Trismegistro, Pitágoras e Siddhartha, Zoroastro e Confúcio, Sócrates e Platão, Aristóteles e Ptolomeu, Isaías e João Batista. Além desses, há muitos outros que não tomaram corpo físico, mas que trabalharam espiritualmente para a harmonia de todas as religiões e filosofias espiritualistas. Devemos mencionar ainda o nosso estimado mestre Apolônio de Tiana, célebre iniciado, taumaturgo e filósofo, nascido na Capadócia. Para se fazer um edifício, engenheiros trabalham horas a fio em desenhos e cálculos, representando a teoria, para depois surgir o edifício, como foi idealizado, com a execução das ideias. Assim se processa no campo das reformas morais da humanidade. O Cristo de Deus comanda uma pleiade de espíritos iluminados, enviando-os a todos os cantos do mundo com determinada mensagem para cada povo, mas todas elas se fundamentam no amor, que se divide em variadas virtudes, de acordo com as necessidades humanas. A aprendizagem, no início, causa tribulações, para depois surgir a harmonia, que reverenciamos como paz de consciência. É importante destacar o valor de Maria de Nazaré, esta mulher encantadora que nunca teve na sua missão grandiosa pensamentos impuros. A sua virgindade moral foi, em todos os aspectos de sua vida exemplar, de filha e de mãe, de esposa e de companheira. Foi realmente um anjo que caiu do céu, por misericórdia de Deus, em auxílio à humanidade. O seu exemplo de pureza e de amor ainda agora se irradia no mundo inteiro e serve de diretriz para todas as mulheres que a reconhecem como sendo uma estrela a guiar os corações para a luz de Deus, no amparo de Jesus Cristo. Respeitamos todas as mães que estiveram no mundo na sagrada missão de dar oportunidade a vários espíritos de retornarem à Terra e às que estão nela cumprindo a vontade de Deus. Entretanto, a Maria de Nazaré, a reverência deve ser de todos nós, porque ela serviu de canal divino para que o Senhor pudesse se expressar como Filho do Homem, sendo instrutor dos anjos. A notícia de que o filho de Maria era o Messias prometido pelos profetas corria mundo como um raio. Em Nazaré, já estava quase insuportável de se viver. Se hoje, no século XX, qualquer fenômeno que se constata, a afluência de criaturas é incontável em busca de milagres e cura de seus males, quanto mais naquela época, quando a medicina desconhecia muitos valores curativos escondidos nas dobras do próprio tempo. Jesus, desde o berço, efetuara discretamente curas de enfermidades que a medicina já tinha abandonado por falta de recursos. Era respeitado na sua origem divina. A família de Nazaré, notando a frequência constante de viajantes de todas as cidades e nações em sua casa, vendo-se agredida pela curiosidade humana, lembrou-se do que dissera o príncipe da sinagoga, que eles seriam sufocados pela ignorância dos homens, e, quando assim ocorresse, que buscassem o templo e os sacerdotes para protegê-los. A cada dia que passava, o menino tomava aspecto mais brilhante e gestos condizentes
com os de um enviado de Deus, como Salvador dos homens, portador de uma mensagem divina, reformador do caráter humano. Maria e José confabularam e decidiram procurar os essênios, no sentido de que eles pudessem orientá-los no que fazer para preservar a criança das investidas dos curiosos. Lembraram-se de Pai Muni, umedecendo os olhos pela lembrança daquele companheiro da fraternidade que sempre estava disposto a ajudá-los em todas as difíceis decisões. Maria lembrou-se de quando ela era bem jovem e que foi necessária a sua ida para a escola do templo, a fim de preservar a sua vida, uma vez que muitos curiosos desejavam vê-la, incomodando-a com conversas intermináveis e, por vezes, sem sentido. Era muito desgaste para uma criança e a sua missão diante de seu filho. Era seu dever pensar no resguardo de Jesus. Em Nazaré, tudo melhorou. O comércio, a criação de carneiros e cabras. Os tecelões e carpinteiros encontravam mercado fácil para os seus trabalhos, e a pequena aldeia estava como que um paraíso, pela alegria do trabalho e pelo dinheiro que corria nas mãos dos comerciantes. Tudo ali florescia com exuberância na pauta das ideações espirituais. Todos os moradores de Nazaré e também os estrangeiros sentiam que no próprio ar, na água e nas frutas, em todos os comestíveis, se encontrava alguma coisa a mais que antes não existia. Tudo era consequência da presença de seres angélicos de muitas classes ali reunidos, trabalhando na ajuda do desempenho do grande mestre, para que a sua mensagem de amor pudesse ficar nos corações de todas as criaturas. Todo joelho se dobra no céu e na terra por gratidão, quando se lembra do grande benfeitor da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. A descida de Jesus à terra foi a maior misericórdia de todos os tempos. Em cada plano em que ele se fazia presente, como se fosse descendo uma escada dos céus ao chão humano, criava novas modalidades de ação para que o amor fosse mais visível aos espíritos ali estagiados. Todas as dimensões foram agraciadas pela passagem do Divino Mestre. E o planeta Terra? As mudanças foram inúmeras em todos os rumos, as melhores sem conta. O homem apoderou-se de outros sentimentos que antes dormiam, como o perdão, a fraternidade e o próprio amor, pois Jesus era a expressão mais pura dessa virtude. No futuro, toda a humanidade irá compreender o verdadeiro sentido da vinda do Messias à Terra e o valor dos seus ensinamentos quando passar a viver o que ele ensinou. Maria passou a entender-se com os essênios e eles, como já trabalhavam para a melhor segurança de Maria e de Jesus, resolveram dar uma proteção mais direta à casa de José. Aconselharam a Maria que ficasse mais um pouco com o menino e que depois ele deveria permanecer, por uns tempos, entre eles, como acontecera com ela no Templo de Jerusalém. Eles iriam avisar aos outros agrupamentos da necessidade de aumentar a proteção em torno do menino. Expediram-se mensageiros para os montes Quarantana, Moabe, Abarim, Nebo, Tabor e vários outros espalhados por todo o Oriente. Um grupo de essênios daria cobertura ao menino de Nazaré, discreta e permanentemente. Eram pessoas altamente adestradas em conviver com o povo e de muita compreensão espiritual para protegê-lo com a própria presença. Aqui não vamos falar do labor divino de Jesus Espírito enquanto esperava o corpo tomar forma definitiva na dimensão que correspondesse à sua missão, por estarmos falando e tratando da vida de Maria, sua mãe. No entanto, lembraremos alguns aspectos por ser complemento da vida de sua mãe do coração. Os ceareiros do bem já tinham desenvolvido muitos trabalhos na região, afastando muitos grupos de espíritos inferiores que não desejavam melhorar. Estavam agrupados agora nos trabalhos dos lares. Faziam parte das visitas aos enfermos estabelecidas na casa de Maria antes de Jesus nascer. Os frutos já eram visíveis. Os enfermos sentiam novas esperanças quando não eram curados. Os injustiçados pelas leis de Roma estavam compreendendo que deveriam suportar mais e melhorar os sentimentos a cada dia que passasse, perdoando todas as ofensas, mesmo em se tratando de inimigos. Cuidar dos pensamentos, porque eles, se inferiores, poderiam passar a ser palavras, e as palavras mal formadas poderiam trazer mal-entendidos
e mesmo adversidades. Nazaré era toda uma escola. A força do mestre modificava tudo. Era comum ver-se Maria em pleno êxtase, pedindo a Deus pelo seu filho. Já compreendia perfeitamente a sua missão e, para tanto, orava, buscando novas forças para o seu sensível coração. Jesus crescia em todos os sentidos, em corpo e em saber. O espírito obedecia às leis que a natureza nos impõe, até um certo ponto, por se tratar de um avatar nos braços da carne. Maria trabalhava intensamente nos seus afazeres, que se multiplicavam devido à chegada de muita gente que queria ver o menino. Pois, mesmo com a ajuda dos essênios, havia certas pessoas que deveriam ser por ela recebidas. Jesus deveria ser resguardado, todavia, sem exagero. A sua missão deveria começar à luz do sol. Inúmeras fraternidades de iniciação achavam conveniente que ele servisse aos iniciados e ensinasse somente para os homens da comunidade. Porém, a tarefa do Senhor Jesus era outra. Era despir a luz de tantas vestes engendradas pelos homens e deixar que ela brilhasse por todo o mundo. Maria confeccionava as roupas para seu filho com esmero e amor, usando os recursos artesanais da época na área têxtil. Quando se dedicava à confecção do que seria uma túnica sem costura, conhecida também como inconsútil, percebia, pelas vias sensíveis da mediunidade sublimada, a presença luminosa de entidades que colaboravam naquela atividade, como se ela fosse especial. O curtidor de couros gostava de passear pelos campos de Nazaré com Jesus, que se alegrava ao ver as árvores frutíferas, as aves, as águas e outros animais, e adorava os ventos que brincavam com seus cabelos dourados. Gostava de fazer perguntas àqueles com quem andava. Somente sua mãe apagava um pouco a sua curiosidade, porque respondia a quase tudo, satisfazendo seu interesse. Faltava ao curtidor a argumentação para responder ao menino perguntas como essas: quem foi que fez os frutos? O curtidor respondia: foram as árvores. E o menino insistia: e as árvores? Foram feitas por quem? Por Deus. E ele argumentava: quem é Deus? O curtidor desconversava e começava a mostrar outras coisas na natureza para fazê-lo esquecer-se das perguntas difíceis. De certa feita, estava ele com José, passeando no meio de uma lavoura de trigo maduro, e aquele campo amarelo o encantou. Foi logo perguntando: quem coloriu este trigal de forma tão linda? José, para não deixá-lo sem resposta, retrucou com humildade: foi a natureza, meu filho. E o que é a natureza? José, para sair da dificuldade, mostrou ao menino um bando de passarinhos que no momento voava festejando igualmente o trigal, certamente em busca de alimento. O menino, avivando os olhos, sentiu maior alegria ao ver os pássaros e perguntou com simplicidade: como eles voam? José atendeu com presteza, batendo as asas. A criança insistiu: e o que os faz baterem as asas? É o querer deles. E onde fica o querer que faz tantas coisas bonitas no ar? José, embaraçado, mostrou a ele o outro lado do trigal, onde na encosta da serra pastava um rebanho de ovelhas, e disse com carinho: vê como elas são lindas de longe, mas não perguntes nada. Vamos somente olhá-las e pedir a Deus para que possamos entender tudo sem perguntar. Jesus sorriu com meiguice e disse com carinho: sim, sim, vamos correndo vê-las. E veio à sua mente infantil a vontade de perguntar a José quem foi que teceu aquele manto quente e macio nas ovelhas, mas lembrou o que José tinha lhe pedido e silenciou. Todos os essênios, que já se contavam aos milhares, estavam cientes e tomados de grande alegria por se terem cumprido as profecias e por se encontrar na terra o Messias, de cujo poder já tinham sido dadas mostras ao curar enfermos, mesmo na qualidade de criança, nos braços de sua mãe. Os essênios do Monte Nebo festejavam o acontecimento e a esperança deles cresceu, crescendo igualmente a alegria de viver. O condutor maior dos essênios do Monte Nebo, um sacerdote por nome Crisnates, antigo senhor dotado de alta capacidade intelectual e de um coração transbordante de amor, vestia simplesmente uma túnica branca,
tecida pelas próprias mãos. O seu rosto infundia respeito e o seu olhar esperança. Nunca se vira aquele homem de mau humor e sempre lhe sobrava tempo para ajudar a todos. Encontrava uma mensagem de Deus em todos os fatos do dia. Ele sempre foi, nos longos anos que viveu, um apologista do fenômeno Cristo na Terra. Nunca perdera a esperança de que as profecias haveriam de se cumprir, assim como fazia as suas, na certeza de que o Senhor não faltaria com a sua breve presença entre todos os seres humanos, o que seria uma misericórdia do Deus de bondade. Ao certificar-se da chegada do menino Luz, fez o que tinha costume em certas horas de alegrias espirituais. Os seus joelhos chegaram ao chão e, sentindo o lajedo do piso do templo, abriu os lábios em um canto de satisfação nos termos que nos esforçamos aqui para reproduzir. Divino Senhor, que sustenta toda a criação, não sei como vos agradecer tanta e tamanha alegria por participar desta satisfação coletiva que sustenta a nossa esperança em dias melhores. Eis que estamos firmes pela vossa ajuda em todos os momentos e vos pedimos forças para que possamos prosseguir nas nossas lides, neste empenho de aprender a ajudar sem lamentações tão comuns entre o nosso povo. Pedimos que nos ajudeis a compreender os nossos próprios destinos, sem apego aos costumeiros erros de certos ancestrais que já se tornaram leis. Não nos deixeis cair nas tentações em que eles se descuidaram, por lhes faltar o incentivo ao bem comum. Senhor, pedimos a vossa graça que pode nos levar à maturidade, sem esquecermos os esforços que nos garantem os frutos. Sabemos que a nossa felicidade se enraiza nas conquistas, mas somos conscientes de que em tudo a vossa mão é a primeira que abre os nossos caminhos. Nós não merecemos o que nos veio como Messias, como um sol da verdade, como sendo a vossa presença entre nós, trazendo dos céus a água da vida e trazendo a vida como água divina. Todas as nossas casas, Senhor, espraiadas em muitos lugares, reacenderam-se na fé, renovando as forças de servir quando soubemos da chegada do vosso Filho amado. Pulsa em nós a consciência de que tudo vai mudar no impulso que o progresso determinar como sendo o melhor para todos os seres humanos. Faça-se a vossa vontade e não a nossa, que o vosso saber é muito maior do que os nossos desejos. Queremos melhor compreender as necessidades humanas e sentir em nossa carne a inquietação dos semelhantes. Pedimos as vossas bênçãos nos nossos interesses de servir, para que a ajuda fortifique a caridade justa no ambiente do amor. Deus, se for da vossa vontade e em favor do Cordeiro de Luz, fazei-nos calar, e se for preciso suprimir a nossa vida, tomai-a, que a daremos, para que ele viva no clima que lhe traga segurança. Esperamos a vossa ordem e seremos servos fiéis à vossa vontade. Agradecemos-vos por tudo que prometestes e cumpristes. Assim seja. O ancião, respeitado em todas as comunidades dos essênios, silenciou-se em choro emotivo. Ninguém tivera a coragem de chamá-lo nem de tocá-lo por respeito à sua dignidade espiritual. Ele estava inundado de luzes de cores variadas, onde o amarelo-ouro fundia-se com o verde esmeralda e, de vez em quando, vinha uma onda de um azul encantador que harmonizava todo o ambiente que já era de silêncio profundo. Crisnates compreendeu, em êxtase, os duros testemunhos por que haveriam de passar todas as comunidades dos essênios e as escolas que com elas se unificaram. O homem-luz se encontrava entre os homens-terra para ensinar-lhes os meios de se libertarem do fardo pesado que carregavam nas consciências. A hora da grande luta tinha chegado. O maior dos generais estava à frente do combate. A maior guerra da história iria ser empreendida. Eram as lutas interiores e o combate com os inimigos internos. E as armas para essa frente de lutas somente o mestre dos mestres poderia fornecer na exemplificação de sua própria vida. Para tanto, precisava de companheiros à altura da compreensão divina, daqueles que vieram na frente dele e dos que haveriam de vir depois da sua estada na terra.
bem como de milhões de outros livres da carne. O seu exército já atacava em todas as dimensões, porque vinha de Deus. Maria, a cada dia que passava, entendia melhor a missão de seu filho, enquanto os judeus conservadores, a cada dia que passava, alimentavam o ódio contra as possíveis reformas anunciadas por certos profetas e mesmo por Maria de Nazaré. Alguns dos sacerdotes e políticos de posições sociais elevadas blasfemavam e estudavam meios, dos mais terríveis, para fazer desnortear os enviados de Deus. Não sabiam eles que pessoa alguma consegue desviar o que vem do Senhor, dos planos estabelecidos pela divindade. Em certas ocasiões, obstam a vida do corpo, porém, a alma continua com mais fulgor na ordem dos espíritos, no trabalho da verdade, para fazer cumprir as leis do Criador. Deus sabe escolher os instrumentos capazes de levar a sua palavra aos que sofrem e anunciar as esperanças da vida eterna aos que padecem em seus caminhos. Os seres humanos servem de veículos para instruir e educar os próprios seres humanos. A Terra é um campo de batalha, como também uma grande escola, onde o tempo age como instrutor enviado por Deus. Maria sentiu-se aliviada com a assistência permanente dos irmãos essênios de variadas congregações que afluíam a Nazaré silenciosamente, buscando ajudar com todas as suas qualidades espirituais, como com suas presenças, que muitos serviam em todas as modalidades de educação e disciplina. Maria e José conheciam todos, e o menino já entendia perfeitamente quem eram eles. A família abençoada estava em plena segurança entre dois agrupamentos de homens altamente conscientes dos seus deveres ante a consciência, o Messias e Deus, os essênios do Monte Carmelo e os do Monte Tabor. Os essênios participavam da vida de Jesus com um desempenho grandioso, ajudando na harmonia para que ele pudesse despertar no mundo, trazendo a mensagem de Deus como luz de puro amor. Vários agrupamentos de sacerdotes foram visitar o menino e Maria para ouvir e conversar sobre o que eles tinham a dizer para um mundo milenarmente comprometido em guerras, em ódio e em opressão. Chegaram sábios da Pérsia, da Índia e do Egito, atraídos pela notícia que chegou aos seus ouvidos do cumprimento das profecias e que o menino já havia operado milagres somente com a sua presença junto a enfermos e desesperados. A notícia da chegada do Messias foi divulgada inicialmente por aqueles personagens que o visitaram na primeira hora da sua presença na Terra. Gaspar, quando voltou à Índia, disse de viva voz para todas as criaturas que o ouviam que se tinham cumprido as profecias de todos os profetas do mundo em relação ao Messias. Ele tinha nascido e se encontrava em Nazaré, e ele, Gaspar, tivera a felicidade de visitá-lo no dia de seu nascimento, juntamente com dois outros personagens que ali chegaram com os mesmos objetivos que os seus. Baltazar, da Pérsia, voltando ao seu país de origem e obedecendo ao pacto que fizera com os outros dois, fez-se tribuno, cantando os ditos dos profetas por onde passava, anunciando o que tinha constatado junto ao menino Luz, sem se esquecer de dizer como foram guiados para a manjedoura, de modo a visitarem o Rei dos Reis. Belchior, do Egito, queimado pelo sol ardente da sua terra, foi primeiramente de escola em escola, levando a notícia da chegada da luz à terra para a salvação dos homens. Depois, dirigiu-se ao público a fim de despertar a massa para melhores dias e a esperança das promessas do céu na casa humana. Compreendia que, em se tratando do Cristo, nada poderia esconder. Alguns sacerdotes do Egito chegaram primeiro a Nazaré e foram recebidos pelos essênios com todo carinho e estima, conhecendo os valores daqueles homens que trabalhavam para integrar-se em altos conhecimentos da natureza. Estudavam a vida por amor à vida. Eles sentiram-se confortados no entendimento com os essênios. Maria, quando soube que alguns dos sacerdotes egípcios estavam em Nazaré e que vieram ver seu filho, sentiu maior segurança por já conhecer a filosofia dos místicos daquele país. Ainda mais
pelo que sabia sobre os que tinham chegado. Eles preferiram conversar primeiro com os essênios, para depois ver o menino e Maria. José já os conhecia de Jerusalém, quando eles estiveram em determinada festa realizada no templo. Às vezes, falamos coisas que não estão diretamente ligadas à vida de Maria. No entanto, tudo que serve para provar a lei da reencarnação nos causa alegria em comentar, avivando na mente do leitor a verdade, empenhados na evolução da alma. A lei da reencarnação vigora em todos os mundos. Trocamos de corpos como trocamos de roupas no mundo da carne, já dizia Buda há mais de 500 anos antes de Cristo. O grupo egípcio era liderado pelo sacerdote Tali Ha, iniciado em várias escolas do Oriente, amigo pessoal de Filon de Alexandria, que tinha uma escola de iniciação na cidade que lhe emprestava o nome. Era de estatura média, a tez bronzeada pelo sol do Egito, barbas escassas e possuía cabelos longos. Tinha a fisionomia fechada, mas dentro do peito pulsava um coração cheio de fraternidade. Tali Ha, famoso na sua terra como sacerdote dedicado à cura, já naquela época utilizava-se do passe magnético, reativando esse tratamento que já era conhecido na velha Lemúria, na Atlântida, na Índia e na Caldeia, e era praticado pelos cóbidas e essênios, que também curavam enfermos pela imposição das mãos. Perseguido e contestado, viveu pouco tempo. Séculos depois, reencarnaria como terapeuta famoso que despertou no Ocidente o interesse para os recursos da natureza e para o tratamento de várias enfermidades. Tali Ha, com seus companheiros, foram apresentados a Maria. Ele falava várias línguas e dialetos. Homem viajado, nunca se esquecera de aprender em suas andanças o que a consciência pedia. Sempre representava a escola a que pertencia, quando necessário. Era possuidor de dons espirituais desenvolvidos que lhe permitiam conhecer o terreno em que pisava, onde se encontrasse. Ao conversar com Maria, que dominava bem o grego, pelo tempo que estivera na escola do templo, esta deu asas à sua intuição, perguntando muitas coisas sobre o Velho Egito. O sacerdote, notando o interesse da jovem mulher pelos segredos espirituais, sentiu-se à vontade, respondendo e se fazendo entender para melhor relacionamento entre eles. José absorvia pouca coisa do assunto, mas se sentia bem. Quando a conversação estava animada, Jesus entrou correndo em busca de sua mãe, que o apresentou aos presentes. O sacerdote Tali Ha e seus companheiros se emocionaram ao ver aquela criança de porte tão lindo que não parecia ser humana, de cabelos cacheados como se estivessem banhados em ouro ou refletindo o sol. O místico do Egito, que também já esperava o Messias, e pela familiarização que tinha com as forças espirituais, viu-se, ao pegar o menino, envolvido em um mar de energias celestiais, a banhar o seu coração sensível e sua inquieta mente, que sempre buscava o desconhecido. Inspirado na emotividade de seus sentimentos, disse com ternura: "Este é, verdadeiramente, o Filho de Deus, o Messias prometido pelos céus para salvar todos os seres humanos do tribunal implacável das consciências." Isto ele disse em aramaico e depois reproduziu na língua dos seus companheiros, para que eles sentissem o valor da criança presente em seus braços. Maria ficou radiante de alegria e Jesus, voltando aos seus braços, recebeu do seu coração de mãe o carinho e o afeto que somente os sentimentos de mulher sabem ofertar aos filhos. Tali Ha, já descontraído no ambiente, perguntou a Maria: "Tens consciência plena do futuro dessa criança?" Maria, sorrindo, por encontrar na pessoa de um sacerdote estrangeiro muita esperança para o seu coração, configurando-o como companheiro e defensor da verdade, respondeu com humildade: "A certeza que tenho foi desde meu primeiro entendimento como gente. Visitava-me um anjo de Deus, de vez em quando, e falava-me coisas que, por vezes, os seres humanos não deveriam conhecer, pois, se conhecessem, poderiam não entender a vontade do Senhor para comigo. Fui escolhida, Deus sabe o porquê, para ser a mãe deste enviado. Não apenas sei que ele é o Messias anunciado pelos profetas, como creio na sua vitória na terra, estabelecendo o bem onde haja o mal,
aniquilando o ódio, fazendo florescer o amor, semeando a paz para que desapareça a guerra. E a esperança tomará conta dos corações injustiçados. Dizer-te por que ele não nasceu na família de um sacerdote, isto eu não sei. Somente Deus o sabe. Agradeço-te tamanho interesse por meu filho, e se queres participar dos que nos ajudam neste grande empenho da vontade de Deus, fico imensamente grata e peço ao Senhor que te recompense, bem como a todos os teus companheiros de ministério. Os sacerdotes egípcios ficaram atentos à resposta de Maria, entendendo o desenrolar da história do Messias prometido pelos céus, e fizeram a seguinte pergunta para melhor entenderem o que vieram buscar. Desejaríamos saber quais os problemas por que passaste para resguardar teu filho até esta idade em que se encontra. Maria, deixando transparecer por instantes alguma melancolia no rosto, respondeu com desembaraço: Foram incontáveis, meu senhor. No princípio da gravidez, foi o meu marido que se acha aqui conosco, porque, embora sem coabitarmos, me senti grávida, conforme me tinha sido avisado pelo enviado de Deus, que eu haveria de conceber desta forma. Quando José quis me abandonar por este fato, um anjo lhe apareceu em sonho, relatando-lhe a verdade, fazendo-o compreender tratar-se da vinda do Cordeiro de Deus. Ele é meu filho, por ter sido gerado dentro de mim, mas sem a participação de José. Vós sois homens ilustres que deveis conhecer a história do mundo, principalmente do mundo religioso, e sabeis que fatos extraordinários periodicamente acontecem para apressar o progresso das criaturas. Depois, o drama pior foi o da mortandade das crianças que tinham a idade de meu filho, determinada pelo rei Herodes, que temia perder o lugar que ocupava. Foram mortas muitas crianças. Que aflição para todas as mães que perderam seus filhos. No entanto, no nosso caso, Deus nos enviou um anjo, nos orientando para sair com o nosso filho e procurar o vosso país, e foi o que fizemos. Para muitos romanos, o Messias está morto, esquecendo-se eles que Deus é muito mais forte do que um punhado de homens armados que ignoram a paternidade celestial. Contratempos e algumas outras pequenas coisas negativas sempre acontecem, porém, sempre nos livramos delas pelo poder de Deus, nosso Pai. O sacerdote Tali-Ha, ouvindo tudo em silêncio, rememorou com tristeza o lamentável fato da mortandade das crianças e chegou à confirmação de que aquele menino era realmente o enviado de Deus. E inquiriu novamente a mãe do Messias: Tens ideia da missão deste menino ante a sociedade da Palestina? Qual a mensagem de Deus que ele vem trazendo aos homens? Maria, entendendo a necessidade daquelas perguntas, esclareceu com boa vontade: Caro Senhor, pedimos aos céus que nos abençoe neste momento para que nasça a luz em nossos corações. Compreendo o que procuras e, no que puder, esclarecerei com alegria. O Messias veio ao mundo por necessidade de mudanças em todos os rumos do saber e, acima de tudo, ensinar aos seres humanos a amar de uma forma diferente que as criaturas conhecem. Um amor que sente o prazer de doar mais do que receber, e a doação é a substância de vida eterna. Pelo que sei da sua vida, pela informação dos anjos que por vezes vêm a mim, ele é o condutor da humanidade. É o pastor de todas as suas ovelhas que vivem na terra. Ele traz no peito a fonte de todas as nossas vidas e, para tanto, vai demonstrar através dos fatos que já começaram a se produzir. Não sei se vais crer no que digo, mas podes constatar, caso queiras. Ele já curou enfermidades, mesmo sendo criança. Não sei se é consciente do que faz, somente sei que ele faz. A sua vida é um mistério em tudo o que podemos verificar a seu respeito. Já deves ter sentido também, no país em que vives, a ignorância de todos os seres humanos, principalmente daqueles que somente têm olhos para ver o bem-estar físico e desconhecem as coisas espirituais. Sei que Deus usou meios engenhosos para a descida do seu Filho amado, por misericórdia, por amor às criaturas da terra, e acredito que, mesmo assim, ele deverá ser expulso por esses mesmos homens a quem ele veio ensinar a amar. A vida é cheia de contrastes
que às vezes nos fazem pensar. O sacerdote Tali-Ha meditava nas palavras daquela mulher simples e sábia, humilde e santa, compreendendo que nem sempre as religiões do mundo são as próprias e definitivas condutoras da verdade. O Senhor do Universo usa dos meios que ele acha conveniente para revelar a verdade. Aquele menino certamente veio acordar os chefes religiosos que estavam mais preocupados com o bem-estar próprio do que mesmo com a vontade de servir a Deus. O sacerdote, expressando na feição muitas interrogações, falou com sede de saber, mas sem nunca esquecer a brandura. Senhora, já passou pela tua cabeça o resguardo que deves ter por esta criança no que se refere à sua vida? Sabemos que Deus está vigiando seu filho do coração. Entretanto, a nossa parte deve ser feita por nós, para que Ele, o Senhor do Universo, não nos tome o tutelado, passando para outro de maior capacidade do que nós outros. Maria, na tranquilidade condizente com a sua evolução espiritual, respondeu com conhecimento de causa. Antes que ele nascesse, já tínhamos tomado as providências cabíveis para o seu resguardo. Depois que nasceu, pensamos em novos métodos para que ele não fique exposto aos perigos, que são muitos. Graças a Deus, estamos rodeados por várias comunidades que deves conhecer, como a Fraternidade dos Essênios. Homens capazes de trabalhar com eficiência, sem necessidade de alardear o que fazem. Conversamos com eles e todos estão nos ajudando no amparo à criança, bem como empenhados em divulgar a sua mensagem dirigida à humanidade, quando soarem os clarins dos céus, com a ordem de Deus que eles todos sabem ouvir. Jesus está sendo atribulado de maneira que não esperávamos, por gente de toda parte, e muitos deles vêm até aqui com certas interrogações sem sentido. Estamos de acordo que, com o decorrer do tempo, o menino seja conduzido às mãos dos essênios, no silêncio, para que eles possam prepará-lo para sua missão e esperar a ordem de Deus para se fazer conhecido tal como é e levar diretamente às criaturas o que ele trouxe do seu Pai, que está nos céus. Pedimos a todos orações em favor desta criança e que o Senhor nos ajude a servir de instrumento para o desempenho da verdade. Sabemos que essa caminhada, nos dizem as previsões, será dolorosa, mas quem anda com Deus não pode temer as investidas das trevas. Marca em nós a disposição de entregar até a vida, se necessário, para que ele viva, calar para que ele fale. Pedimos sempre em oração aos anjos que nos cercam para permanecerem conosco em todas as provas por que teremos de passar. O sacerdote, cheio de alegria pelo que ouviu, ia traduzindo para os companheiros o que ouvia da mãe de Jesus. Uns anotavam, outros guardavam na memória. E Tali-Ha, entusiasmado com a fala da mulher de José, disse: Estamos recompensados até mesmo pelo esforço que fizemos para vir até aqui. A notícia da descida do Messias à terra corre o mundo todo e viemos encontrá-lo aqui em Nazaré. Nazaré, que Deus te abençoe sempre. Somos sacerdotes e conhecemos muitas coisas que o ser humano comum desconhece. No entanto, estamos admirados pelo que ouvimos da tua boca e de outras pessoas cuja idoneidade nos obriga a crer nas suas palavras. Nada mais temos a dizer que possa nascer da dúvida. O que podemos conversar é sobre a esperança do que esta criança fará no futuro. Eu, como que já sei da vida e da natureza, das leis universais e de Deus, sinto-me envergonhado diante dele e ele ainda nada falou para que escutássemos a sua voz. Senti-me pequeno quando teu filho aproximou-se de mim. Conheço este fenômeno e por isso não pergunto o porquê. O menino já tinha saído da sala onde eles conversavam há muito tempo e Maria, com graça, confirmou o que o sacerdote dissera. Quando eu estava na escola do templo em Jerusalém, tinha a impressão que dominava tudo, argumentava com as companheiras de modo a sentir a superioridade em todas as conversações. Até os sacerdotes vinham conversar comigo, aliviando certas interrogações. E eu dominava todos os assuntos como que por encanto. Eu achava que a minha boca falava, sem que a minha mente participasse. Não tinha dificuldade alguma em responder todos os assuntos ventilados. Todavia,
Quando concebi este menino, o meu mundo interno mudou completamente. Comecei a me sentir pequena ante o meu filho, antes que ele nascesse, e continuo a sentir o mesmo. Parece que não existo perto dele, mesmo diante do seu carinho para comigo. Quando ele me chama de mãe, parece-me e sinto que sou sua filha. José, meu marido, de vez em quando se esconde dele por sentir-se igualmente pequeno na sua presença. Ele nota isso e muda rapidamente o modo de ser, para esconder sua grandeza. Alegro-me em ter ouvido isso do Senhor, pois o que se passa com José e comigo parecia-me ser falta da educação conveniente. Agora, sinto-me igual a todos, filhos de Deus que somos. O sacerdote meneava a cabeça ao ouvir Maria dizendo: quando avistamos uma formiga em uma área limpa, para nós, é uma coisa de muita importância. Mas, se no mesmo instante chegar por perto um camelo, deixamos de ver a formiga. A nossa visão enxerga o maior. Esses fenômenos vêm nos mostrar que, verdadeiramente, estamos diante do Messias prometido. Agora nos resta esperar e nos prepararmos para ajudar este anjo de Deus na sua grandiosa missão de instruir a humanidade. Maria, sensibilizada, chamou Jesus, que, aproximando-se mansamente, a interrogava com seu expressivo olhar. Que queres de mim? Ela, entendendo a linguagem silenciosa do filho, abraçou-o afetuosamente e falou-lhe com carinho. Tenho saudades de ti, desejo ver-te constantemente. O menino, passando as mãos nas de sua mãe, disse: nós sempre estamos juntos, porque Deus não se esqueceu de nos unir, como a todos aqueles que vivem conosco neste mundo inteiro. Maria olhou para o filho admirada e nada respondeu. Foi a primeira manifestação do Messias sobre os diálogos profundos. O sacerdote alegrou-se com a resposta da criança. Sentiu que o missionário da verdade estava despertando, na carne, as qualidades dos céus. O sacerdote, curioso e que já conhecia muitas histórias de crianças supranormais, como no caso do grande sacerdote de Jerusalém, Melquisedeque, inquiriu a Maria: desejaria saber se vens acompanhando sempre as saídas do teu filho quando escapa da tua vista. Maria, que tinha prazer de reavivar as lembranças sobre seu filho, disse com ternura: sim, tenho acompanhado em silêncio quanto ao que queres saber. Ele, de vez em quando, desaparece e ninguém dá notícias para onde foi e concluí que não devo mais perguntar para onde tem ido. Bastou uma vez para que eu me sentisse aliviada, certificando-me da sua consciência quanto ao seu comportamento. Aconteceu quando o avistei ao longe, ao regressar de uma de suas andanças, e passei a dar diálogo de perguntas antes que ele chegasse perto de mim. Ao aproximar-se, identifiquei-o acompanhado como que por 3 sóis, cujas silhuetas mal podia ver. Envergonhei-me por ter feito tais perguntas, concluindo que ele estava melhor acompanhado do que se estivesse comigo. O sacerdote Talihá, homem conhecedor do ser humano, diante da narrativa, sentiu-se novamente pequeno frente à grandeza do Messias e pediu licença a todos os presentes para orar ao Senhor do Universo, agradecendo a oportunidade de estar ali, presenciando o fenômeno Cristo e respirando com ele alguma coisa do céu. E disse com gratidão: Deus do Universo, Deus de bondade e de sabedoria, perdoai as nossas exigências e ajudai-nos a compreender os desígnios da própria vida. Queremos agradecer o que nos destes neste momento, a grandiosidade destes assuntos, o amor que irradia nesta casa e a sinceridade que se expressa nesse povo. Somos estrangeiros por simples questão de origem ou de ordem regional, mas somos irmãos pelo Espírito Universal. A nossa gratidão se expressará pelo nosso caráter através do tempo, e nos oferecemos para ajudar naquilo que pudermos em favor deste que é a luz do mundo. Não nos deixeis recuar quando a verdade nos chamar a servir. Dai-nos a força ou meios de conquistá-la para suportarmos os contrastes forjados pela ignorância. Que a humanidade encontre neste advento da luz um verdadeiro prêmio para a renovação dos seus sentimentos. Abençoai todas as nações. Abençoai todos os povos. Abençoai todos os sacerdotes em particular, para que eles se conscientizem dos seus mandatos, nunca conservando o que for imprestável,
e troquem as ideias quando a mudança se tornar necessária. Cumpra-se em nós a vossa vontade hoje e sempre. Que este lar seja uma fonte a gerar outras fontes com a mesma paz e que essa paz se multiplique em todas as criaturas. Assim seja. Os sacerdotes saíram todos irradiando contentamento pelo que viram e ouviram da família privilegiada e pela presença do Messias. Jesus já estava cercado nos céus pelos anjos do Senhor e na terra pelos companheiros de ideal, para que fosse implantada a verdade de variadas formas nos corações das criaturas, no sentido de surgir o reino de Deus na consciência dos seres humanos e o paraíso no mundo.